Estimados agentes comunitários de saúde, agente de combate às endemias, aqui é Arovel, agente comunitário de saúde. Vou falar nesse vídeo aqui no meu canal no YouTube ainda mais sobre a aposentadoria. É um assunto que interessa para muitos colegas, para toda a nossa categoria, inclusive até os mais jovens, né, que estão ainda nos primeiros anos de trabalho. Já interessa saber como será essa realidade futura. E aqui eu quero trazer especialmente já respondendo uma colega, e portanto ela pediu aqui no comentário e eu vou fazer essa análise da realidade dela e é interessante para você também. Então, preste atenção aqui no vídeo, mas eu já te peço que compartilhe, que curta esse vídeo, deixa aí o seu like, isso não te custa nada, é um conteúdo educativo, informativo, dá trabalho sim para planejar, para editar, para publicar, portanto, de você só precisa aí a sua colaboração com o like. Quero te apresentar uma proposta fundamental que pode te ajudar aí a melhorar a sua saúde financeira. Eu faço mentoria para novos investidores, então posso te auxiliar aí. Se você não sabe nada de investimentos, eu posso te orientar a escolher aí os melhores tipos de investimentos, sobretudo diversificando, para assim aumentar ainda mais a rentabilidade e também a segurança, construindo a sua reserva de emergência, aumentar o seu patrimônio também aí em renda variável. Conte comigo, vou deixar o link do grupo do WhatsApp logo abaixo e também nos comentários, e aí você pode fazer contato. Eu estarei te acompanhando aí nos seus investimentos até que você monte a sua carteira ideal, muito bem diversificada, e assim aguardar com tranquilidade bons retornos, inclusive recebendo renda passiva todo mês na sua conta. Tudo é totalmente gratuito. Inclusive nesse vídeo aqui, ó, do cálculo da aposentadoria especial que eu fiz, 11 mil visualizações, mas somente ali 7% dos colegas curtiram. Então, 7%. Cadê a grande maioria aí? Também para dar essa força aí no canal. Inclusive, 61 comentários. Eu quero que você interaja comigo também. Então, possa também aí dizer de onde você está vendo esse conteúdo, também qual é a sua idade, qual o tempo de contribuição, o que é que você acha sobre a aposentadoria especial. Então, hoje ainda está em vigor a regra de transição da aposentadoria especial e também tem a aposentadoria especial. Está a regra de atualmente está em vigor a regra de transição baseado aí na reforma de 2019, reforma da Previdência, que tem diversos fatores, diversas regras que nos confundem bastante e nós podemos, falando aqui especialmente dos colegas aí que já estão nessa perspectiva de aposentadoria, cada um de vocês pode inclusive escolher regras diferentes. Então tem 3, 4 regras que podem se encaixar e deve ver qual é a melhor para o seu caso. Então já te adianto também que é ideal você consultar até mesmo um advogado previdenciário, né, para fazer essa simulação baseado aí nas informações que você tem. Então, claro que eu vou fazer análise aqui no vídeo, mas eu não tenho todas as informações da colega, inclusive me parece que é Nazaré o nome dela, e também depois eu vou fazer outros vídeos tirando dúvidas, respondendo aqui os comentários desse vídeo que eu publiquei há alguns dias. Então eu vou responder aqui depois diversos comentários, mas hoje eu vou falar aqui sobre essa colega aqui, Nazaré Ferreira. Esse foi o comentário dela. Ela disse aqui: eu quero que você veja a minha situação a respeito da aposentadoria. Eu comecei a trabalhar de Axe em 1996. Hoje tenho 64 anos de idade e 28 anos de serviço. E aí a pergunta dela: qual a melhor opção para me aposentar com o salário que eu recebo hoje? Bem, aqui nós temos algumas situações. Ela quer, claro, sobre o direito. Ela já, certamente já sabe, né, que pela idade ela já tem esse direito, né, inclusive pela regra de transição. Eu vou dizer aqui quais são as vigências aí de regras para ela. Inclusive tem a aposentadoria especial, já há uma regra de aposentadoria especial em vigor, não aquela aposentadoria especial ainda
específica para o agente comunitário de saúde, o agente de combate às endemias, mas nós podemos já também nos enquadrar nessa regra de aposentadoria especial. Agora, precisaria ainda comprovar esse direito. Então, aí você precisaria ter o LTCAT, né, que é o laudo técnico aí de exposição, né, que o município deve fornecer de que o seu trabalho oferece risco, o PPP também, que é o perfil profissiográfico, né? Então, precisa o perfil provisiográfico previdenciário, né? O PPP. Então, basicamente, esses dois laudos, claro que precisa aí o município informar, o empregador é que deve informar que você é um segurado especial, que você tem esse direito e, portanto, vai contabilizar o tempo que você tem esse direito, né, de segurado especial. Nós nos enquadramos dentro dessa aposentadoria especial vigente hoje na regra de 25 anos, então a exposição, ou seja, um grau menor de risco, é associada aí à nossa função e ainda precisa ser comprovada a partir desses dois laudos que eu citei, mas a reforma da Previdência, que vai reformular a aposentadoria especial para o agente comunitário de saúde, como foi citado, inclusive, na PEC, né, na PEC 120, né, de 2022, salvo engano, essa reformulação ainda é que vai, sim, até extinguir a questão do LTCAT, do PPP, porque agora sim nós já vamos ter, caso aprovado, eu vou também trazer essas perspectivas aqui, tendo essa regra específica para nós, já vai, de certa forma, eliminar a necessidade de laudos. Basta comprovar que você é um agente comunitário e isso é mais fácil, né, de ter essa comprovação. O agente comunitário de saúde ou de endemias. Mas, por enquanto, você pode. Então, fica claro aqui o seguinte: você pode optar pela aposentadoria especial. Estou falando aqui de modo geral. Depois eu vou entrar aqui agora somente respondendo a Nazaré, inclusive trazendo aqui detalhes importantes. Então, hoje, ainda pode aposentar por aposentadoria por tempo de contribuição, por idade, regra de pontos. Então, existem diversas. Inclusive, a aposentadoria especial, desde que ainda precise desses laudos, LTCAT, do PPP. Então, o empregador deve comprovar que você tem esse direito. E eu vou trazer aqui também, trazendo um exemplo de Nazaré. Então, portanto, no momento ainda temos várias opções, e você tem que ver aí, você que já está com 64 anos, 65, 63, 62, você tem que ver qual dessas opções vigentes. Então, nós temos várias regras, especialmente aí 3 ou 4 que podem ser úteis aí para nós. Então, eu acabei já mencionando aqui. E eu vou trazer agora esse exemplo de Nazaré. Então, você viu que ela quer saber aqui qual é a melhor opção para me aposentar com o salário que eu recebo hoje. Então, aqui é o principal problema. Antes de mostrar aqui a planilha que eu fiz, baseado aqui na Nazaré, hoje o principal problema é a questão de receber o salário integral. Veja que ela quer saber aqui se ela recebe aposentar com o salário que recebo hoje. Então, as regras que existem no momento, preste atenção, as regras que eu acabei citando, aposentadoria especial que temos hoje, que já tem direito com o LTCAT, com o PPP, né? Naquela regra de 86 pontos, que eu vou falar também mais sobre ela, não dá direito à aposentadoria com salário integral. Basicamente vai ser feito como? Ela disse aqui que começou em 1996. Vai ser feita uma média dos salários de 1996 até o atual. Essa média é 60%. Então vai somar. Imagina aí, a primeira contribuição foi quanto? R$ 100. Certamente o salário, contribuição não, o primeiro salário foi de R$ 100, certamente. Então imagina aí, quando você vai trazer para hoje, fica uma média de 60% ainda disso. Então é um pouco pesado. Então, eu vou trazer aqui a planilha, mas eu digo que no momento, para Nazaré, aquela não teria condição ainda de receber um salário integral. Então não tem como, porque ela não alcançou aqui ainda, por exemplo, também ela poderia pedir aposentadoria pela regra de transição,
tendo contribuído 30 anos, aí talvez ela poderia até conseguir um outro fator que não fosse esse fator de média dos 60% das maiores contribuições. Então, aqui de início, na idade dela hoje, no tempo de contribuição dela, ela não tem direito a nada de integral. Por isso que eu até recomendo para a Nazaré, vou mostrar aqui agora, talvez ela pudesse esperar um pouquinho mais, aguardando, né, orando, para que não demore muito, para que o Congresso venha ali a formar a comissão especial, o texto final dessa proposta que está em andamento, vinculada aí à PEC 14. Então vamos aqui ver aqui mais detalhes com relação a Nazaré. Então eu trouxe aqui mais voltado para a mulher, isso porque na regra atual tem diferença de idade de homem para mulher, de tempo de carência de homem para mulher, né? Mulher 15 anos de carência, né? Na regra comum, regra geral hoje, o homem 20 anos de carência, ou seja, 20 anos de contribuição, período mínimo. Contribuição mínimo seria a mulher de 15 anos mais a idade. Então, hoje, a idade está aqui, ó, a idade hoje para aposentadoria é para a mulher de 58 anos e 6 meses e 30 anos de contribuição. Essa é a regra vigente. Então, veja que a colega Nazaré, ela tem a idade já suficiente, mas ela não tem os 30 anos de contribuição. Então, é por isso que aqui tem algumas regras que se encaixam para ela e outras não. Então, hoje o comum seria isso, né? Aposentadoria aí por tempo de contribuição, ela não tem ainda os 30 anos, então não dá para requerer essa aposentadoria diretamente por tempo de contribuição. Estaria associada aqui ainda à média dos 60% mais fator previdenciário. Eu vou trazer aqui simulados. Outra regra que foi extinta, que essa aqui poderia também servir para Nazaré, é uma regra que permite você converter o tempo que você tem de aposentadoria especial para tempo de contribuição. No caso dela aqui, essa regra foi extinta em 2019, então não vale hoje. Ela, em 2019, teria somente 23 anos, tinha somente 23 anos de contribuição. Então, ela não consegue formar aqui os 30, isso porque multiplica por um fator que é 1,2. Então, 23 de tempo de especial, trabalho, aposentadoria, trabalho especial, né, insalubre, vezes 1,2, daria 27 anos. Então, de certa forma, não dá esse direito a ela, não deu na época, né? Não sei se ela teve também, fez esse cálculo na época, mas não daria. Aqui, a menos que ela já tivesse, talvez ali 26 anos em 2019, né? 26 anos de contribuição, mas não foi a realidade. Se ela tivesse 26 anos, ela poderia pedir pela regra antiga. Então, ela poderia converter o tempo de trabalho especial, por exemplo, 26 anos em tempo de contribuição, que é o mínimo pedido era 30 anos. Então, essa regra extinta não se encaixou para ela. Hoje ela tem 64 anos, 28 de contribuição. Bem, ela já tem sim direito à aposentadoria. Então, para Nazaré, ela tem direito à aposentadoria. A melhorzinha aqui, ela tem direito basicamente a duas regras de aposentadoria. Então, ela pode vir aí com advogado previdenciário, mas hoje tem duas regras que se encaixam para elas. Tem da aposentadoria especial, que pede 86 pontos. Então, esse aqui, ó, 86 pontos. Então, aqui tem que somar 86 pontos, que é basicamente a idade, 64, mais 28. Nesse caso, a Nazaré já tem 92 pontos. Então, coloquei um verdinho aqui, já indicando que ela tem direito, sim, à aposentadoria especial. Não é ainda essa nossa aposentadoria especial, né? Digamos que é a nossa específica. E sim, essa aposentadoria específica, que está em tramitação no Congresso, ela vai trazer a integralidade, ela busca a integralidade, a gente espera que realmente seja aprovada conforme é a apresentação ali, sugestão, por exemplo, dos sindicatos que nos representam, né? Da FENARAS, também a CONAX busca aposentadoria integral. Então, essa aposentadoria integral regulamentada para nós, ela deve trazer melhores condições, a exemplo de receber aí 100%, não da média, mas inclusive do último salário, né? É isso que está sendo pedido.
Imagina aí se aposentar com o mesmo salário que você tem, aí sim seria uma aposentadoria muito boa. E também essa PEC que está em tramitação também vai dar direito à paridade. Paridade é você estando aposentada ou aposentado ter os reajustes iguais aos colegas que estão na ativa. Então essa regra também é muito boa. Então seu salário não ficaria defasado com o tempo, né? Porque iria acompanhar o reajuste daqueles que estão na ativa. Então quem está na ativa está sempre lutando por melhores condições de salário, então seria uma boa conquista também para quem se aposentar ainda com essa regra que a gente espera que seja aprovada. No caso aqui da colega Nazaré, ela tem direito à aposentadoria especial, que é a vigente, já existe aposentadoria especial. Basicamente, nós estamos na categoria que exige o tempo de contribuição de 25 anos, então precisa ter 25 anos, e já tem, no caso aqui a Nazaré, ela já tem 28 anos, mas essa aposentadoria especial, ela entra um outro fator, que é chamado até de fator previdenciário, que é, ou seja, não vai te dar o salário integral, vai fazer um cálculo da média de todas as contribuições desde 1994. No caso de Nazaré, eu fiz um exemplo aqui, eu não sei se foi essa a realidade. Se ela ganhava R$ 100 de salário em 98, se ela ganhava, por exemplo, R$ 500 em 2008, né? Ela ganhava em 2014, por exemplo, 1.300 e em 2023, 3.800. Aqui é um exemplo, aqui não sei. Então, na prática, ela teria uma média de R$ 1.425. Então, aqui seria a média, né? 1.425, mais essa média, ela tem uma correção da inflação. Então, essa média aqui, ela teria uma correção da inflação. Por exemplo, é como se aqueles R$ 100 de 98 hoje fosse equivalente a um salário de 800, né? Por exemplo, tivesse recebido começando a contar com 800. Então, daria aqui em torno de 1.950. Já dizendo que aqui eu não sei se é essa a realidade dela, porque eu não tenho acesso ao QNIS dela. No QNIS é que vai ter grande parte aí das contribuições e deve fazer esse cálculo. O advogado consegue fazer esse cálculo porque o advogado tem acesso ao QNIS. Ao QNIS você pode baixar aí, inclusive no site ou no aplicativo Meu INSS. Você vê lá todo o histórico de contribuição. O que não tiver, você pode até pesquisar aí no arquivo da prefeitura, se for o caso, mas deve ter, no QNIS deve ter muitas contribuições. Se não tiver registrado as contribuições, aí sim o advogado pode ser ainda mais útil, né? Ou se você não tem aí também as provas, né, dos primeiros salários. Então, o QNIS é o que o INSS já sabe. O que está lá é o que o INSS já sabe hoje, mas pode ser necessário até que você ainda apresente mais informações para garantir aí essa aposentadoria hoje. Então, basicamente seria isso. A média 1.400, mas isso aqui corrigido da inflação ficaria, por exemplo, 1.950. Então, fazendo aqui um cálculo de forma ampla, né? Agora a gente vê ainda outra coisa. No caso aqui, ó, Nazaré, ela já tem 92 pontos, ela já superou os 86 que são necessários. Então, ela já tem direito à aposentadoria especial vigente hoje. Nós estamos na aposentadoria especial no critério 3, que é, digamos que aquele de menor risco. Tem aqueles que só exigem 15 anos, né, de exposição, por exemplo, quem está em agentes químicos, né? Aqueles que exigem 20 anos, por exemplo, acho que quem trabalha aí com questão de encarcerados, né, seguranças, essas riscos maiores, né? Eu acho que policiais, 20 anos de exposição e nós 25 anos de exposição. No caso, Nazaré tem 28, então ela já tem esse direito. Isso porque, somado com a idade dela, então 28 com 64 já dá 92 pontos. Ela já passou dos 86, então ela até 2 anos antes já tinha direito a essa aposentadoria especial, né? Há 2 anos e meio por aí. Ela já tinha direito à aposentadoria especial porque já deu os 90, já passaria de 86 pontos. A vantagem de ter passado um pouco é que, veja que do cálculo que eu fiz, aqui está um exemplo, né? Ela teria direito a receber, por exemplo, desse valor corrigido da inflação, que está 1.950, né? Então, esse valor aqui, eles
Se pagasse esse valor todo, seria chamado de integral. Então, 100% da média, aí seria um integral, como o INSS considera hoje. Apesar do que nós hoje buscamos na PEC 14 como integral, é um salário que se assemelha ao último, né? Ao último salário. Aí sim seria um integral mesmo completo. Agora, se pagar ainda, considerar aí a média da primeira contribuição até a última, e desse 100% também seria considerado integral. Claro que integral pela média, aí seria um salário ainda menor do que o que recebe hoje. Então vamos ver aqui, 92 pontos. No caso de Nazaré, eu vou até pintar aqui, vou colocar aqui uma cor azul. Veja que ela começa essa média de 60%, ou seja, esse valor aqui seria equivalente a 60% somente. Imagina aí, então cai bastante, ficaria próximo praticamente a um salário mínimo mesmo. Mas esse 60%, depois ele tem uma fórmula de acrescer mais esse valor. Então, vai passar a ter 2% aqui diz, ó, adicional de 2% por cada ano, acima de 15 anos de atividade especial para a mulher. O homem é acima de 20. Então, Nazaré passou acima de 15, ela passou 13 anos. Ela trabalha, por exemplo, ela trabalhou 28, então ela passou 13 anos acima desse tempo de carência mínima, que é 15 anos de exposição. Como ela passou 13 anos, então vamos somar 2% a cada ano. Isso é equivalente a 26%. Então, corrige, além dos 60%, que é para todo mundo, é o ponto de partida da média do salário que vai ser para a aposentadoria. Então, desses 60%, Nazaré consegue mais 26%. Então, ela se aposentaria, por exemplo, hoje, com 86%, vou botar uma cor aqui mais clara, ela se aposentaria hoje com 86% da média. Não é ainda 86% do salário que ela recebe hoje. É 86% da média. Considerando de 1998 a 2003, ela vai receber 86% da média já corrigida da inflação. Então, seria aí, no caso dela, o salário hoje, se ela recebe 3.800, por exemplo, esses 86% da média corrigida da inflação, mesmo assim seria ainda uma queda importante no salário dela. Então, ela iria estar recebendo aí iria se aposentar com cerca de R$ 2.000. Claro que eu não tenho os detalhes, como eu já disse, das contribuições que ela fez, mas baseado aqui nessa suposição, em média, no ano 2008, o salário devia estar em torno de R$ 500 mesmo. Isso depende de cada município. Se ela tinha plano de carreira, o salário pode ser maior. Então, isso aqui, em 2014, o salário estava em torno ali talvez de 1.300, né? Era 1.100 o piso, aí vem mais insalubridade, talvez até 1.500. Então, pode ser aí que aumente um pouco, né? Então, a média considera todos os ganhos. Então, gratificações, a média contabiliza a insalubridade que ela passou a receber. Então, era o total salário bruto, né? Salário bruto. Então, talvez o salário de Nazaré hoje fique em torno aí, se ela querer pedir aposentadoria hoje, deve ficar em torno aí de R$ 2.000. Então, basicamente seria isso, em torno de 2.000. Não chegaria perto aí dos 3.800 do momento, porque entra essa regra aí de média. Então, esse tipo de fator aí que prejudica bastante, e esse fator a gente quer que seja extinto, né, com a nossa aposentadoria especial. Então, aqui ela já tem direito a um tipo de aposentadoria especial dentro da regra geral, que qualquer outro pode pedir. O policial pode pedir, o que trabalha como médico também pode pedir essa mesma regra de aposentadoria especial. O que está no Congresso é uma regra específica, né, que vai regulamentar uma PEC, que é uma emenda constitucional, que é sobre nós, que é sobre nossa categoria. Aí sim, vai ser algo só para nós. Por enquanto, nós estamos na mesma regra de outros que também têm direito à aposentadoria especial, e essa regra diz que tem que ter a média. Então, vai somar ali
as contribuições, no caso de Nazaré, de 1998 até 2024, vai somar e vai ser feita uma média. Então, se ela contribuiu aí, talvez 350 vezes, né? Não sei se deu isso tudo, vai ser feita uma média desses salários todos, do primeiro ao último. Então, como os primeiros salários eram baixíssimos, baixíssimo porque o salário já era baixo, baixíssimo porque não tinha ainda piso, né? Então, esses primeiros salários, eles vão puxar muito a média desse salário. Por isso que a média hoje do salário dela não vai ficar ali nos R$ 3.000, vai descer muito, justamente porque os primeiros salários eram muito pequenos. Então, eram de 500, de R$ 600, 700. Só em 2022 foi que tivemos aí ganhos importantes. Então, se essa regra de aposentadoria especial se mantiver, quem entrou mais recentemente ainda vai ter um salário muito melhor, porque já vai pegar um tempo de salário muito mais alto, né? Que tivemos aí, especialmente agora com os 2 salários mínimos, né, de base. Então, basicamente, aqui é isso. Eu vou trazer aqui a outra regra que Nazaré pode também pedir aposentadoria, é a regra de transição progressiva. Tá aqui, ó. Regra de transição progressiva. Essa regra foi acrescentada para limitar a questão da aposentadoria por tempo de contribuição. Quem já tinha esse direito, né, em 2019, antes disso, por tempo de contribuição, podia pedir essa regra, né? Mas agora essa regra ela tem uma pontuação. Então, a cada ano vão aumentando os pontos. Então, em 2024 é 91 pontos. Aqui vai até 95 pontos para mulheres e 105 pontos, ou são 107 pontos, para os homens. Então, por enquanto, até 2027 vai estar aumentando aqui um ponto para o homem e um ponto para a mulher. Então, no caso de Nazaré, ela tem hoje 91 pontos. Então, ela tem 92 pontos, perdão. Ela já tem 92 pontos, que é a idade e a contribuição, dá 92. E a regra para ela se aposentar nesse ano pela regra progressiva é 91 pontos. Então, também ela já tem direito, mas essa regra progressiva acontece que também vai entrar a mesma questão da média de salário, vai ter isso aqui. Se fosse uma regra progressiva por pontos que desse 100%, né, o salário integral, ela poderia optar por essa regra. Mas, basicamente, vai entrar a mesma coisa, que é a questão ali da média dos salários ou o fator previdenciário, que é uma outra regra que, que soma até mesmo expectativa de vida do IBGE. É complicada essa outra regra. E aí ela poderia optar, será que por essa regra do fator previdenciário é melhor? Eu fico com um pouquinho a mais de salário. Então, o salário final, para quem vai se aposentar, o advogado previdencialista que vai fazer esses cálculos, e talvez você só vai saber mesmo quando o INSS se aprovar, porque realmente é difícil essas regras aí de transição, fator previdenciário. Portanto, a melhor para nós é mesmo a aprovação da PEC que está em tramitação. Então, tem a Guia Fenaras, né, liderando essa discussão agora com relação à PEC, né? Vamos aguardar. A CONAX também tem a sua proposta de aposentadoria especial e, basicamente, agora, a iniciativa que está mais em andamento é vinculada à Fenaras, mas também, com certeza, deve ser considerado as discussões, os pensamentos da CONAX. Então, ou seja, de forma ampla, tem que haver um consenso para que seja aprovado ali o melhor texto, né? Especialmente tirando essa média. Tirando essa média de salário, já vai ser muito favorável. O que é que eu recomendo? O que é que eu recomendo aqui para Nazaré? Ela viu que as duas regras que ela já tem direito hoje vão cair na mesma questão de média de salário. Então, o salário dela deve cair em torno aí para R$ 2.000, né? Estou fazendo aqui uma perspectiva baseado que ela ganha aí, não sei, se 3.800. Então, é como se você visse aí do seu salário que você tem hoje, em média, você só receberia 60% dele. Então, se você ganha 4.000, iria ganhar em torno aí de 2.200, né? Seria aí 60%, mais ou menos 2/3, 66%. Então, isso é uma estimativa baseada aí na correção da inflação
e na média desde o seu primeiro salário, que foi muito baixo. Infelizmente, puxa muito, derruba muito o salário. Então, você quer ter uma noção aí? Pensa, então, é em torno de 2/3. Se você recebe 4.000, vai ser aí em torno de 2.200, né? O seu salário hoje de aposentado. Já é acima do salário mínimo, né? Do geral, que a maioria se aposenta. Então é isso. Mande perguntas aí. Eu sei que ficam ainda muitas dúvidas, não tem jeito. É, tem essas outras regras aqui, a regra progressiva, tem todas, tem pedágio, tem várias regras, mas para Nazaré não seria interessante as outras. Se ela quiser esperar, por exemplo, para pegar o tempo de contribuição que antes tinha, né? Contribuía 30 anos, também já tem direito à aposentadoria. Então, ela também já está chegando em mais outra regra. Ela tem 28, quando completar 30, também ela já entraria em outra regra. Aí é bom ver com um advogado se essa regra vai dar também mais alguns benefícios. Apesar de que essa regra por tempo de contribuição hoje está muito associada a pontos. Então, meio que tiraram essa questão aí de não importar muito o tempo de contribuição, né? Não ser o critério principal, porque eles querem. Imagina aí quem começou a trabalhar com 18 anos, com 30, uma mulher com 30, então com 48 anos já teria direito de se aposentar por tempo de contribuição. Mas na reforma tiraram isso e colocaram pontos. Isso porque precisa somar com a idade. Nesse caso aí, mesmo tendo 30 anos de contribuição e 48 anos de idade, não vai dar os 86 pontos, daria só 78. Então, veja como foi prejudicial a reforma, apesar de que o governo tem insistido que é necessário. Deve acontecer mais reformas ainda no futuro. Para concluir, eu vou dizer aqui duas coisas. Uma, o meu pensamento direto, se ela deve pedir aposentadoria ou não, eu vou aconselhar aqui de uma forma muito distante, né? E a outra que eu vou dizer, que você que tem aí ainda menos idade, você que está trabalhando como agente de saúde, está iniciando, ou está ali também com seus 40 anos, 45, 50, eu vou também te dar um conselho que pode ser útil para você. Você já viu que a regra no momento, o salário da gente cai. Então, a gente não tem nenhuma garantia de que reformas futuras não vão mexer, inclusive, no que a PEC que está em tramitação está defendendo. Então, qualquer coisa pode acontecer, porque depende da economia, da saúde financeira do nosso país. Então, qualquer coisa pode acontecer. Então, é bom a gente estar sempre precavido e eu vou dizer qual é a melhor coisa que você pode fazer. Conselho aqui para Nazaré. Claro que eu peço que ela se oriente com um advogado previdencialista, mas, pelo pouco que eu sei dela aqui, eu diria, ela está com 64 anos de idade, eu não sei questões de saúde dela, mas esse conselho vale para ela e até para outros. Considere a possibilidade de aguardar a aprovação da nossa aposentadoria especial, a específica para nós, que pode vir com muitos benefícios positivos, inclusive a integralidade, que já ajudaria muito aqui no salário dela. Então, um salário que talvez vai ficar em 2.000, em 2.200 hoje, esse salário sendo integral, baseado na última contribuição, que eu sei que isso vai ser uma luta, não vai ser fácil, pode até não ser aprovado com esse critério de integral baseado no último salário. Pode ser também integral baseado na média, como tem aqui, ó, baseado na média das contribuições. Aí, 100% integral ainda iria ajudar alguma coisa, porque veja que no caso de Nazaré, ela só vai ter direito aqui a 86% dessa média de contribuição. 86% da média, não é 86% do salário aqui de 2024, não. Então, ela tem 86%, baseado aqui nesses cálculos, né? Que eu citei aqui, ó. Então, baseado aqui. Então, o mesmo que eu estou falando aqui para Nazaré não necessariamente serve para os homens, porque muda a questão do tempo aí. Os homens ficam ainda menos a média salarial dos homens. É interessante saberem disso. Então, Nazaré está com 86%. Mas se tiver um homem com 64 anos e 28 de contribuição, esse homem ele não vai receber 86% da média. Então, interessante aí para nós homens. Se você se enquadra aqui, ó, o salário do homem fica um pouco abaixo. Isso porque nos 60% aqui
da média é somado, é acrescido mais 2% a cada ano para a mulher que passou dos 15 de contribuição, e o homem o que passou de 20. Então, basicamente aqui, ó, esses 5 anos de diferença equivalem a 10%. Então, se fosse um homem com 64 anos e 28, esse homem hoje, o colega homem, só iria se aposentar com 76% da média. Então, por exemplo, seria só 76% da média. Se a média ficar em 2.300, imagina aí, 76% de 2.300, iria cair ainda mais. No caso de Nazaré aqui, ela vai se aposentar com 86% da média. Aí a gente tem que ver se a média for essa de 1950, eu acho que a dela fica em 2.000, 2.100, então ainda cai, vai ficar menos 14% ainda. Então, é um sistema que realmente derruba o salário. Então, o homem iria se aposentar com 1.700, né? 1.600. Isso depende de cada um, da contribuição de cada um. Mas já dizendo que cai mesmo. Por enquanto, o que favorece aqui é a média, como regra previdenciária aí para aposentadoria especial hoje. E também por tempo de contribuição. Eu acho que ficou entendido essa parte, né? Então, aqui diz, ó, em 2024, a idade mínima de se aposentar é 63 anos e 6 meses para os homens e 58 anos e 6 meses para as mulheres, com tempo de contribuição de 35 para o homem e 30 para a mulher. Aqui a aposentadoria é que pega a questão da idade. Então, no caso aí, se você, homem, tem menos de 63 anos, você pode se aposentar pela aposentadoria especial, ó, pela regra de pontos. Então, para os homens, com certeza aí, quem está com 63 anos, 62, 65, a única regra que vai servir é essa. Então, para ficar claro, a regra hoje principal que vai servir para nós, especialmente os homens, é a regra de aposentadoria especial por pontos. Aqui já está em vigor hoje, 86 pontos. É a mesma pontuação para homem ou para mulher. As outras regras disponíveis, especialmente para os homens, elas não vão servir, a menos que você começou a trabalhar com 19 anos e já tem 35 anos de contribuição, né? Agente de saúde com mais outra profissão. Aí você pode até achar que outra regra pode ser melhor, mas no geral vai ser essa aqui, a que está em vigor no momento. Ela precisa do LTCAT, precisa do PPP, então precisa do empregador comprovar que você é um segurado especial. Com a nova PEC em tramitação, basicamente não necessariamente vai ser mais obrigatório ter esses laudos. Isso já ajuda bastante, porque tem município que nem tem um médico, né, para fazer esse laudo, não tem muita atenção para com isso, né? Mas hoje a melhor aposentadoria é a especial, que é geral para diversos outros profissionais que também têm grau de risco no seu dia a dia de trabalho. Para concluir, o que é que eu aconselho para vocês? Bem, eu ainda tenho uma pouca idade, né? Já tenho, claro, 16 anos de trabalho, de agente comunitário, comecei muito cedo. Eu não estou somente esperando pelos deputados essas aprovações que possam ter, e a gente está confiando sim que vai dar certo. Pode demorar aí 1 ano, até 2 anos no máximo, né? Mas a gente acha que até antes da próxima eleição dê certo. Esse ano não mais, esse ano dificilmente acontece de ser pautado, de ser formado primeira comissão especial, né? Ainda tem um prazo para formar a comissão especial, então isso vai ficar mesmo para 2025, a comissão especial já atuando. Aí vão ter ali as deliberações, discussões, formação do texto, aprovação do texto da comissão para depois ser pautado. Aí é outro tempo que leva, depende muito das articulações para que seja colocado em pauta. A gente não sabe a boa vontade do presidente do tempo que ele vai levar. O projeto está pronto, já tem um texto, mas quando vai ser votado? Depois de votado, aí sim tem um prazo para ser sancionado pelo presidente. Apesar de que também precisa ir para o Congresso, para o Senado. Então, vai para o Senado. Se o Senado não quiser alterar nada, beleza, aprova e vai para o presidente sancionar. Então, não tem ainda essas 3 fases ainda. Ainda está na Câmara, depois tem que ser aprovado na comissão especial, tem que ser aprovado, tem que ser votada no plenário, vai para o Senado. Lá no Senado, pode até não ter muita demora, muita tramitação, né?
então já vai o texto pronto. Então, claro, vai ter a discussão. Se for alterada alguma coisa no Senado, aí volta para o Congresso de novo, para os deputados. Então, aí sim perderia muito tempo. Então, aí depois de ser aprovada, aí sim já iria para a sanção presidencial, né? Então, vamos ver aí como que vai ficar esse texto. A gente sabe que a luta também aí do governo é para não aumentar gastos com previdência, isso porque está fechando aí com 200 bilhões de reais negativos à previdência. Isso está preocupando muito de forma ampla a economia do Brasil. Investidores têm medo de investir no Brasil devido a isso. E nesse sentido que eu quero te convidar a você fazer também investimentos, porque quando você investe, se você investir hoje R$ 100, por exemplo, em um fundo imobiliário, você vai receber todos os meses de hoje até quando você estiver vivo. Vai receber todos os meses praticamente ali 0,9%, quase 1% de rendimento. Isso, claro, pode variar, mas assim, no geral é isso. Então, eu te recomendo que você faça investimentos. E eu tenho aqui canal no YouTube específico para falar de finanças aí com os colegas, ensinando todo mundo a investir. Então, eu te convido a fazer parte desse grupo. Tenho grupos de colegas, mais de 400 colegas, onde nós falamos de investimentos, e tem outro grupo já com os colegas que estão investindo. Então, já temos aí um patrimônio de R$ 230 mil investidos somente aí pelos agentes de saúde e endemias. Então, essa liberdade financeira, uma das formas é eu mesmo invisto para, quando eu me aposentar, eu ter também uma renda complementar vinda dos investimentos. E aí, todos os meses, os dividendos, pesquisa aí sobre dividendo, por exemplo, eu quero receber 3 salários de dividendos, e isso é possível. Então, claro, eu vou ter que investir daqui até lá por mais de 10 anos, que como eu ainda sou mais jovem, né, eu tenho esse tempo ainda para investir. Mas se você já está com 50 anos, você pode investir também. Então, você vai investir, mas querendo usufruir daí a 10 anos, daqui a 7 anos, né? Então, você precisa investir uma boa proporção para também ter esse complemento mensal na sua aposentadoria. Ou até antes, se eu quiser, e eu acho que comigo vai ser isso. Antes de me aposentar como agente comunitário, eu vou já estar recebendo bons dividendos e aí eu posso usufruir lá 2 salários por mês, né? Depois vai aumentando. Então, eu hoje já recebo 1,5 salário por ano, né? No ano passado eu recebi quase 1 salário, esse ano já está chegando a mais de 1,5 salário praticamente, então é a média já que vai manter. Então já tenho aí o meu 14º salário e você já pode ter, hein? Futuramente eu quero ter por mês 1 salário mínimo, depois vai aumentando, 2 salários mínimos por mês, isso com o tempo. Resumindo, os investimentos são em ações de grandes empresas. Você vai lucrar com o lucro que tem essas empresas, né? Você vai receber parte dos lucros, por exemplo, dos grandes bancos, de uma empresa como a Vale, que você já conhece, dos grandes bancos que temos no Brasil, empresas de seguro, empresas industriais, shoppings, todos eles te trazem rendimentos nos seus investimentos. Então, não dependa somente da Previdência, até porque a gente não sabe até quando o governo vai conseguir pagar, né, a Previdência para todos. Isso porque hoje depende de 2 trabalhadores na ativa para pagar um aposentado, né, em média. Só que futuramente vão ter mais idosos do que pessoas trabalhando. Então, imagina aí como que eu vou receber minha aposentadoria daqui a 15 anos, né, ou até mais, daqui a 17, 20 anos. Talvez lá já vai ter outras regras, outras mudanças, né? Outras reformas que vai impactar, inclusive aumentando a idade, aumentando as exigências que já existem hoje. Forte abraço, obrigado pela atenção. Eu sei que é um assunto muito complexo e eu vou mostrar mais detalhes depois sobre a aposentadoria especial, respondendo aqui essas outras perguntas dos colegas. Então, deixe o seu comentário, que eu faço um vídeo também baseado aí no que você está colocando.